Em 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo, durante o regime militar, sancionou a lei da anistia. E foram anistiados justamente por um regime que a esquerda brasileira hoje, em 2024, classifica como ditadura. Se a gente for classificar golpe de Estado como depredação de prédios públicos aqui em Brasília, a gente tinha que também condenar o MST, a CUT, movimentos radicais de esquerda que depredaram prédios públicos. É uma calamidade, é uma irresponsabilidade o julgamento de 2.600 presos, presidente Gilberto. Ao longo da história humana, há anistias e anistias. Há anistias e a sua própria negação. O conceito é antigo, vem da Grécia clássica, vem de 594 a.C., quando o arconte Solon estabeleceu a primeira pacificação numa sociedade conflitada. Depois, ainda na Grécia Antiga, a anistia vem para as cidades-estado, Esparta e Atenas, que estavam em conflito, com mortes, violências, e se estabeleceu um pacto. Para nós, a ideia de anistia é a ideia de pacto, de acordo combinado, contratado, a partir de um diálogo profundo, e não um simples esquecimento, uma amnésia decretada para se deixar de lado fatos graves que ocorreram. A grande anistia, a última grande anistia brasileira, de fato foi em 1979, quando o ainda presidente da ditadura, general Figueiredo, pressionado por amplo movimento social, a velhice tem suas compensações, eu participei, deputado Helder, Luizes, que estão aqui, do movimento pela anistia ampla, geral e restrita, lá nos idos de 77, 78, 79, e de fato o então presidente decretou essa anistia, que acabou resvalando com a anistia a torturadores, gente com o poder do Estado e com o adversário detido, se viciou. Isso é abominável em qualquer regime, em qualquer tempo, em qualquer época. Tortura é crime inafiançável. Pois bem, teve essa anistia e a grande anistia que foi construída com a Constituição que nos rege, 1988, a Constituição Cidadã. Ora, ela estabeleceu as bases, nem sempre respeitadas, inclusive pelos três poderes, de uma democracia sólida, substantiva. Temos abuso de poder aqui, inclusive nas direções das casas legislativas, temos abuso de poder no judiciário, sim, temos abuso do poder nos executivos, autoritarismo faz parte da nossa cultura. De qualquer maneira, a regra geral, o contrato social mais pujante é a Constituição de 1988. E o que aconteceu desde meados do ano de 2022? Na perspectiva de uma derrota eleitoral, o governo começou a tramar mesmo para, primeiro, denunciar as urnas eletrônicas, desmoralizar, inclusive em esferas internacionais, o nosso processo eleitoral, a conquista dos anos 30 do século passado da justiça eleitoral. E depois trama golpista mesmo, acampamentos em frente a quartéis, dizendo que intervenção militar tinha respaldo na Constituição, o que é um rematado absurdo. E depois, olha, tentativa e trama para um atentado criminoso que mataria muita gente no aeroporto JK. E depois, no dia da diplomação dos eleitos de 2022, invasão da Polícia Federal, quase jogaram um ônibus numa dessas curvas aqui, desses viadutos de Brasília. E a trama golpista continuada que culminou com o 8 de janeiro, com invasão dos prédios dos três poderes, saque, inclusive, de caixas eletrônicos e depredação de patrimônio, de objetos raros, uma coisa horrorosa que uniu os três poderes e praticamente todas as forças políticas, em repúdio a esse tipo de procedimento. É claro que você pode requerer na justiça contra um resultado eleitoral, pode e deve, se estiver insatisfeito, protestar, organizar a sua reclamação, eleger representantes que defendam posições contrárias, tem direito até de discordar da Constituição. Agora, tramar golpe, a revelia do processo natural institucional, que é diferente de clamar por moradia, de manifestar revolta, aí não dá. Então essa anistia, na verdade, é uma pseudo-anistia, nós discordamos frontalmente dessa ideia que apequena, inclusive, o conceito de anistia. Anistia para dar aval a golpe, de jeito nenhum. Anistia como passaporte para golpistas, como salvo-conduto para quem despreza a difícil construção democrática no Brasil, não dá, não é possível. Uma coisa é um movimento reivindicatório. Certamente alguns movimentos de trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo já cometeram excessos, claro que sim. Como todo movimento está sujeito a sair do controle muitas vezes. Nós não estamos falando de um movimento reivindicatório, nós falamos de um movimento no dia 8
de janeiro de 2003, como muito bem disse o deputado Chico Alencar, foi a culminância de um processo arquitetado para que nós tivéssemos efetivamente no Brasil um golpe de Estado. O que se pretendia era um golpe de Estado, e nós nunca tivemos, no Brasil, nunca tivemos um movimento que fosse tão ofensivo aos poderes, excetuando, é claro, o regime militar e outros, mas na política recente do Brasil, que pudesse ser tão grave a ponto de colocar em xeque a democracia, o resultado das eleições e uma eleição legítima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses têm que ser punidos, sim. E eu espero que este processo de investigação leve a identificar cada vez mais e com mais precisão, não somente os que participaram da execução do plano de alguns, mas que leve à punição aqueles que estiveram na linha de frente, fazendo articulações de bastidores para que nós tivéssemos um golpe de Estado no Brasil, não respeitando o direito sagrado do povo de escolher os seus representantes e a importância de termos poderes e instituições fortes, que funcionem de maneira harmônica e independente, mas que cada um cumpra o seu papel. Então, o que se tentou no Brasil foi um movimento golpista contra a democracia brasileira. Isto é muito grave, isto é gravíssimo, isso é colocar em xeque as construções feitas durante décadas, durante centenas e centenas de anos no nosso país. Por isso, o que se tenta hoje na CCJ, e nós estaremos atentos ao que vai ser discutido na CCJ hoje, é anistiar aqueles que quiseram impor a vontade da minoria, porque a maioria elegeu o presidente Lula. A maioria quer os poderes funcionando de maneira eficiente para garantir direitos da população. Portanto, nós seremos contra toda tentativa de dar anistia a quem ofendeu de maneira gravíssima a nossa democracia e aqueles que arquitetaram ou colaboraram ou participaram diretamente na execução de um plano que felizmente foi abortado. Trazer para este Congresso Nacional o debate sobre a anistia de quem participou dos atos criminosos de 8 de janeiro é ir na contramão daqueles que defendem o fortalecimento da democracia no país. Portanto, é preciso que a população brasileira fique atenta. Que interesses têm aqueles que querem a anistia de quem tramou contra a democracia, de quem invadiu esta casa, de quem invadiu o Congresso Nacional, de quem invadiu e destruiu muitas coisas no Palácio do Planalto, de quem invadiu o STF, de quem tripudiou sobre os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Então nós estaremos atentos e vigilantes. A população brasileira, na sua grande maioria, não vai aprovar e nem apoiar medidas como essas que alguns defensores do fascismo, do autoritarismo, aliados do governo passado, pretendem aprovar nesta casa, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Atentar contra a democracia é atentar contra o povo que mais precisa, contra os mais pobres, contra as políticas sociais e contra aquilo que é fundamental, que é a dignidade de todas as pessoas.